Segundo livro das Crônicas, capítulo 25, a partir do versículo 17. Então Amazias, rei de Judá, tomou conselho e enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: Vem, meçamos armas. Porém Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá: O cardo que está no Líbano mandou dizer ao cedro que lá está: Dá tua filha por mulher a meu filho. Mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Tu dizes: Eis que feri os edomitas, e o teu coração se ensoberbeceu para te gloriares. Agora fica em casa. Por que provocarias o mal para caíres tu e Judá contigo? Mas Amazias não quis atendê-lo, porque isto vinha de Deus, para entregá-los nas mãos dos seus inimigos, porquanto buscaram os deuses dos edomitas. Subiu então Jeoás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá, e mediram armas em Bet-Semes, que pertence a Judá. Judá foi derrotado por Israel e fugiu cada um para a sua casa. E Jeoás, rei de Israel, prendeu a Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Jeoacás, em Bet-Semes. Levou-o a Jerusalém, cujo muro ele rompeu desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. Tomou todo o ouro e a prata e todos os utensílios que se acharam na casa de Deus com Obed-edom e os tesouros da casa do rei, como também reféns, e voltou para Samaria. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Ora, os mais atos de Amazias, tanto os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá e de Israel? Depois que Amazias deixou de seguir ao Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém e ele fugiu para Laquis. Porém enviaram após ele homens até Laquis e o mataram ali. Trouxeram-no sobre cavalos e o sepultaram junto a seus pais na cidade de Davi. Segundo livro das Crônicas, capítulo 26. Todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jecolias, de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate, o de Jabiné e o de Asdod. E edificou cidades no território de Asdod e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gurbaal e contra os meunitas. Os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, à porta da esquina, à porta do vale e à porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e Maazéias, oficial, sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total dos cabeças das famílias, homens valentes, era de 2.600. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens,
que faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos e até fundas para atirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos destinadas para as torres e cantos das muralhas para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: A ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este mistério. Sai do santuário, porque transgrediste. Nem será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou. Tinha um incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim, ficou leproso o rei Uzias até ao dia da sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto aos mais atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, os escreveu. Descansou Uzias com seus pais, e com seus pais o sepultaram no campo do sepulcro que era dos reis, porque disseram: Ele é leproso. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo livro das Crônicas, capítulo 27. Tinha Jotão 25 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jerusa, filha de Zadoque. Fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Uzias, seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor. E o povo continuava na prática do mal. Ele edificou a porta de cima da casa do Senhor e também edificou muitas obras sobre o muro de Ofel. Também edificou cidades na região montanhosa de Judá e nos bosques, castelos e torres. Ele também guerreou contra o rei dos filhos de Amon e prevaleceu sobre eles, de modo que os filhos de Amon, naquele ano, lhe deram 100 talentos de prata, 10.000 coros de trigo e 10.000 de cevada. Isto lhe trouxeram os filhos de Amon também no segundo e no terceiro ano. Assim, Jotão se foi tornando mais poderoso, porque dirigiu os seus caminhos segundo a vontade do Senhor seu Deus. Quanto aos mais atos de Jotão, todas as suas guerras e empreendimentos, eis que tudo está escrito no livro da história dos reis de Israel e de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Descansou Jotão com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi. E Acás, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo livro das Crônicas, capítulo 28. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e não fez o que era reto perante o Senhor, como Davi seu pai. Andou nos caminhos dos reis de Israel, e até fez imagens fundidas a Baalins. Também queimou incenso no vale do filho de Inom, e queimou a seus próprios filhos, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda a árvore frondosa.
pelo que o Senhor seu Deus o entregou nas mãos do rei dos Sírios, os quais o derrotaram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos que trouxeram a Damasco. Também foi entregue nas mãos do rei de Israel, o qual lhe infligiu grande derrota. Porque Peca, filho de Remalias, matou em Judá, num só dia, 120.000, todos homens poderosos, por terem abandonado o Senhor, Deus de seus pais. Zicre, homem valente de Efraim, matou a Maazéias, filho do rei, a Azicrão, alto oficial do palácio, e a Elcana, o segundo depois do rei. Os filhos de Israel levaram presos de Judá seu povo irmão, 200.000, mulheres, filhos e filhas, e saquearam deles grande despojo e o trouxeram para Samaria. Mas estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era Obed, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria e lhe disse: Eis que, irando-se o Senhor, Deus de vossos pais, contra Judá, os entregou nas vossas mãos, e vós os matastes com tamanha raiva que chegou até aos céus. Agora, cuidais em sujeitar os filhos de Judá e Jerusalém, para vos serem escravos e escravas. Acaso não sois vós mesmos culpados contra o Senhor vosso Deus? Agora, pois, atendei-me e fazei voltar os presos que trouxestes cativos de vossos irmãos, porque o brasume da ira do Senhor está sobre vós. Então se levantaram alguns homens dentre os cabeças dos filhos de Efraim, a saber, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemoque, Jeisquias, filho de Salum, e Amasa, filho de Adlai, contra os que voltavam da batalha, e lhes disseram: Não fareis entrar aqui esses cativos, porque intentais acrescentar aos nossos pecados e à nossa culpa diante do Senhor ainda outros. A nossa culpa já é grande, e o brasume da ira do Senhor está sobre nós. Então, os homens armados deixaram os presos e o despojo diante dos príncipes e de toda a congregação. Homens foram designados nominalmente, os quais se levantaram e tomaram os cativos. E do despojo vestiram a todos os que estavam nus. Vestiram-nos e calçaram-nos, e lhes deram de comer e de beber, e os ungiram. A todos os que por fracos não podiam andar, levaram sobre jumentos a Jericó, cidade das palmeiras, a seus irmãos. Então voltaram para Samaria. Este capítulo continua no próximo vídeo.